Vocês devem ter visto, devem ter acompanhado, houve uma decisão tomada pelo presidente da República, uma decisão que já se dizia que iria ocorrer há um tempo, que foi a troca da guarda na comunicação social do governo. A comunicação social do governo vinha sendo tocada pelo ministro Paulo Pimenta, e muita crítica, muita gente reclamando, muita gente apontando o dedo para ele, dizendo que ele não estava atingindo os objetivos do governo. E aí, então, o presidente pegou e colocou como novo ministro da Secretaria de Comunicação, conhecida como SECOM, o Sidônio Palmeira, marqueteiro de campanha e que agora vai assumir a SECOM. Eu não queria analisar aqui as virtudes ou limitações do Paulo Pimenta, as virtudes ou limitações do Sidônio Palmeira. O que eu queria é dizer o seguinte: os nossos líderes, tanto faz se são políticos, líderes empresariais, eles sempre dizem que eles têm um compromisso umbilical com a comunicação. Não importa o tamanho que tenha, se o negócio é grande, se o negócio não é, se é prefeitura, se é governo, se é presidente da República, eles sempre dizem que eles têm uma relação umbilical com a comunicação, que eles estão aí para prestar contas, que eles entendem que é fundamental dialogar direito com a sociedade. Mas quando você vai ver, prestar contas mesmo é algo que governantes e empresários também não gostam de fazer. Reconhecem a necessidade de falar, mas eles querem falar só sobre notícias boas. Não querem falar sobre as coisas quando elas não estão boas, nas horas ruins. Tanto no setor público quanto no setor privado, a vida real é que não há um grande apreço pela comunicação, a não ser quando surge uma crise reputacional, uma crise de imagem, uma avaliação de que o governo precisa, ou a empresa precisa dar um choque para tentar mudar a imagem. E aí estamos com um problema de comunicação. O que é um problema de comunicação e o que é um problema governamental? E é importante a gente ter claro que a maior parte, uma parte, sim, mas a maior parte não guarda qualquer relação das crises com a área de comunicação. Nenhuma relação. O que acaba acontecendo na maior parte dos casos são decisões mal tomadas, são atitudes que foram adotadas por governos ou por empresas e que geraram uma crise e que pioraram a imagem da empresa. Não porque a empresa não se comunicou direito. É claro que depois a empresa ou o governo tem que dar um jeito na comunicação para tentar mexer na imagem. Mas a responsabilidade, a origem, não é a comunicação. A comunicação é o mordomo dessa história. É responsabilizar a bala pelo homicídio e não responsabilizar aquele que puxou o gatilho, que é o que acaba acontecendo na maior parte dos casos nas empresas e nos governos. Então vamos lá. O governo tem grandes acertos, a gente tem que admitir. A renda da sociedade, demos ontem a notícia, a renda da sociedade aumentou. Então você tem uma parcela importante da sociedade com renda de classe média, ainda que os números no Brasil, para colocar alguém na classe média, sejam modestos. O fato é, você tem um número maior de pessoas na classe média do que você tinha antes. E isso é muito bom. O crescimento econômico do ano passado, como disse o ministro Fernando Haddad em entrevista ontem, deve ficar entre 3,5% e 3,6%, o que é uma informação muito boa. No começo do ano passado, se projetava um crescimento bem menor, mais modesto, e de repente veio um 3,5%, 3,6%. Ah, vai ser voo de galinha, não vai ser voo de galinha? Podemos discutir isso, mas é 3,6%. Podia ter sido um voo de galinha com 2%. Né? A taxa de desemprego no Brasil, baixa, o que é muito bom, é algo extraordinário.
Isso tudo tem que ser comunicado. E está comunicado. As pessoas sabem, elas sentem na pele que a taxa de desemprego está baixa. Existem casos de empresas que estão com dificuldade de abrir uma filial, de abrir um novo negócio, porque não consegue mão de obra qualificada, preparada. Tem gente que está procurando fornecedor e não consegue, não resolve, não encontra. Está difícil. Isso tudo é positivo. Tem seus efeitos na inflação, mas é positivo. É importante que você tenha uma sociedade com uma taxa de desemprego baixa. É importante que você tenha uma sociedade com uma renda mais alta. Altamente positivo. Agora, o governo demorou, por exemplo, para apresentar um pacote de cortes no orçamento, e o pacote que veio é um pacote extremamente modesto. O que isso tem a ver com a comunicação? O que isso tem a ver com a comunicação? Quando o governo aumenta, ou promove, ou cria as condições para um crescimento econômico mais pujante, isso não tem nada a ver com a comunicação. Isso tem a ver com decisões que são tomadas, medidas, providências administrativas, projetos de lei que se transformam em lei, aprova isso, aprova aquilo, percepção da sociedade. Claro que tem a ver com comunicação, mas são decisões que são tomadas. Agora, quando o governo aumenta o endividamento público, isso não tem a ver com comunicação. Quando o governo vive uma desarticulação com o Congresso Nacional, isso não tem a ver com a comunicação com a sociedade. Quando o governo promete, faz um acordo para desonerar a folha de pagamento e tenta fazer uma medida provisória depois que o veto do presidente acabando com a desoneração foi derrubado pelo Congresso, apresenta uma medida provisória para voltar a onerar a folha de pagamentos, isso não tem a ver com comunicação. Quando um ministro pega um avião da FAB para acompanhar um leilão de cavalos, isso não tem a ver com comunicação. Não foi o Paulo Pimenta que fez isso, né? Quando um ministro uma ministra pega um avião para assistir uma final de campeonato, isso também não tem a ver com comunicação. Então, no governo Lula, no governo Bolsonaro, no governo Temer, todos os governos, eles são um berço de tensões em que ministros detonam ministros, em que líderes do governo detonam ministros, em que ministros detonam líderes do governo, que ministros falam mal do presidente, que o presidente fala mal dos ministros, e assim vai. São os maiores agentes de intrigas, são os próprios ministros, são os assessores, são os auxiliares, os deputados, os senadores. Então, se a gente olhar a lista de problemas de um governo, a gente vai ver o seguinte: a comunicação é um dos desafios. Agora, dizer que um governo trocando o ministro das comunicações, trocando a SECOM, vai conseguir mudar a sua imagem, é preciso primeiro reunir os ministros e começar a cobrar de cada um deles que façam o seu trabalho, que se credenciem como gestores das suas áreas, que atribuam ao governo, o que é uma coisa que raramente acontece. Aliás, é impressionante como os governantes, os assessores, né, fazem isso com o presidente, com os governadores e tal. Dificilmente, porque às vezes o cargo é fruto de uma aliança política e ele não quer atribuir ao presidente, mas ao padrinho dele, as conquistas na sua pasta. Então ele não fala: por determinação do presidente Lula, estou fazendo isso, a determinação do presidente Lula é que a gente faça aquilo. Alguns fazem. O Fernando Haddad faz direto. Mas tem ministro que não quer nem saber. Vai, fala e não quer nem saber. Isso o Sidônio Palmeira não vai resolver. Quem vai resolver é o presidente da República. Então, independente de ser Paulo Pimenta, Sidônio Palmeira, isso não muda, né? Governantes, empresários, muitas vezes, eles produzem prejuízo pelas ações irresponsáveis. Pega, por exemplo, lojas americanas. Você acha que as lojas americanas enfrentaram um problema de comunicação? Elas enfrentaram um problema de reputação.
Mas decorrente do quê? De uma fraude, a maior fraude corporativa dos últimos tempos. E isso é muito importante. O governo Dilma, que foi um desastre não por falha de comunicação, foi um desastre porque a Dilma produziu a maior recessão da história do Brasil. Aí a gente pega alguns governantes, por exemplo, o governo Temer, por mais que ele tentasse investir o tempo, energia e comunicação, a popularidade dele era muito baixa, dada a conjuntura. Enfrentou 2 tentativas de afastamento do cargo, uma série de coisas. Entrou com uma fama de golpista, né? Porque os petistas chamavam ele de golpista. É um negócio complexo. Não há um ministro das comunicações capaz de mudar a imagem de uma hora para outra como se fosse num passe de mágica. Isso não é possível. Agora, claro que há muito o que fazer. A gente vê, por exemplo, governos têm marcas. Esse governo não tem ainda uma marca. Não tem uma marca, não definiu uma marca. Não dá para dizer, quando a gente fala o governo Lula é 3 pontinhos. Fica difícil afirmar. O governo Lula é o governo do crescimento econômico? Dá para dizer isso? Não sei. O governo Lula é o governo do desemprego baixo? Essa é a marca que o governo quer ter? Então a definição de marca está muito pouco clara nesse governo. Aí sim, aí tem a ver com comunicação, tem a ver com a integração do discurso naquilo que os ministros falam, naquilo que o presidente fala e aquilo que aparece nas peças, seja nas declarações, nos discursos, seja em peças publicitárias. A publicidade oficial do governo é parte do processo da comunicação e é muito importante. E aí é preciso fazer uma construção de marca. Você pega, por exemplo, certos produtos têm atributos conhecidos que não precisam ser explicados. Tem uma campanha aquela coisa, Coca-Cola é o quê? A Coca-Cola é isso aí. Imagina uma campanha que pode falar, este produto é isso aí. Né? Não dá para falar, governo Lula é isso aí. Soaria até crítico. Mas quando você fala Coca-Cola é isso aí, Coca-Cola é isso aí, olha que interessante, bacana. Por quê? Porque durante décadas ela construiu uma marca e quando fala Coca-Cola é isso aí, não está querendo dizer que é qualquer coisa. É isso aí que você conhece, é isso aí que você pensa, é isso aí que você acha, é isso aí que nós somos. Então, tem alguns slogans, algumas peças publicitárias que conseguem ir na veia porque acertam o discurso com os atributos do produto ou do serviço ou da empresa ou do governo que a sociedade reconhece. Não adianta tentar inocular na sociedade, incutir na sociedade uma marca que a sociedade não reconhece. Faz uma pesquisa e o governo não é percebido com aquela marca. Não adianta querer dizer que o Lula é o governo das decisões firmes, rápidas e sólidas. Não vai colar, porque o governo Lula vive uma crise atrás de crise em função dos desafios da relação com o Congresso Nacional e todos os outros desafios, o fato de ser um governo de uma aliança muito ampla. Tem várias explicações para isso. Não dá para dizer Lula o resoluto, Lula aquele que decide sem hesitação. Não dá para colocar uma marca que as pessoas não reconhecem. Então, é evidente que tem que, primeiro, definir, entender quais são as virtudes que o governo tem, quais são os defeitos dos quais ele tem que se livrar, para poder se livrar desses defeitos e alguns defeitos que o governo não conseguir eliminar vão acompanhar a imagem do governo. Não adianta, não adianta. Então, o Sidônio Palmeira, que é um cara muito preparado, muito inteligente, ele não é capaz de fazer milagres. O Paulo Pimenta, que é controverso, também não era um zero à esquerda. Não é assim. Então sai o zero à esquerda e entra o sujeito David Copperfield, aquele mágico capaz de fazer sumir um Boeing. Não é isso que ele vai fazer. Né? Então ele precisa ter, primeiro, ser colocado para dentro das discussões importantes. A experiência mostra que empresas e governos que levam o responsável pela comunicação para a sala de decisões tomam decisões mais sábias.
Mas a experiência também mostra que, na maioria dos casos, empresas e governos não respeitam a área de comunicação, a não ser quando dá problema, a não ser quando a imagem está ruim. Aí chama o menino lá da comunicação, chama a menina lá da comunicação, e aí manda fazer um press release, manda fazer um texto para ser divulgado e acabou. Agora, tomar decisões com o olhar da comunicação é importante. Ouvir o setor financeiro, ouvir o setor jurídico, ouvir, no caso do governo, ouvir vários ministros e tal, mas ter ali ao lado, à mão, os conselhos de quem cuida de comunicação. Pode não entender como é que faz um projeto de lei, pode não entender como é que tomam, como é a relação do poder, mas entende qual é o risco de uma decisão dar ruim, de dar problema. E nessa hora, essa figura da comunicação tem que estar na sala de reuniões. Isso é fundamental. Então, toda sorte ao Sidônio Palmeira, que ele consiga fazer um bom trabalho para que o governo tome decisões que possam repercutir melhor, evidente, vamos torcer para isso, porque tudo aquilo que andar melhor vai sobrar positivamente para a gente, vai ser bom para a gente, porque a gente vai conseguir tirar proveito disso como país. Eu não vou gostar de dar a notícia de que 2025 a gente vai pousar porque a galinha cansou, deu um voozinho de 3,5 e cansou. Eu não acho engraçado. Eu não sou simpático a algumas decisões do governo, a hesitação, essa coisa meio confusa do governo Lula. Agora eu quero que ele acerte muito, como eu queria que o Bolsonaro acertasse muito. E errou barbaramente em várias coisas. Teve algumas decisões importantes, sábias, mas errou demais. Foi um governo de saldo ruim. E a sociedade decidiu, tanto é que decidiu, disse, olha, você não volta agora não, nós não queremos, vamos botar o outro lá de novo, já governou 2 vezes, vamos botar ele de novo. Eu não quero que a gente pague a conta, sabe? Porque quando o governo erra administrativamente ou na comunicação, a conta vem, é para nós. E isso significa inflação, isso significa juros mais altos, como a gente está vendo, isso significa dificuldade de tocar a vida. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para os meus netos, eu não quero isso para você. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.